Eu não sei analisar plus size, Lid. E você? Essa também é a sua dúvida? Afinal de contas, como fazer uma análise de identidade corporal de uma pessoa que tem um pouco mais ali de carne, um pouco mais de peso? E eu digo logo, a questão não é a diferença entre os corpos, é mais realmente você entender o que é a identidade corporal. Ou seja, o excesso de peso, ou um pouco mais de peso, ou um pouco menos de peso, não vai ser isso que vai fazer diferença. A gente sempre fala por aqui, a ossatura, a musculatura, o formato dessa arquitetura corporal não vai mudar. Inclusive, cada identidade corporal, ela tem uma certa facilidade de ganhar peso, por exemplo, em determinadas áreas. Então, tudo faz parte dessa constituição física e uma análise de identidade corporal, ela vai observar tudo isso. Então, não tenha receio, tem como fazer análise independente do tanto ali de carne que tem. E a gente nota muito preconceito em relação a plus size de uma forma geral. A gente fez a análise da Ju Romano, agora, nos últimos dias, não tinha sido escolhida na outra semana, mas nos pediram no privado que a gente fizesse mesmo assim a análise e a gente achou que seria interessante mesmo trazer a análise da Ju, porque ela é uma pessoa que incentiva outras mulheres a se amarem, a se gostarem, da forma como são, e é o que a gente defende por aqui. A gente defende exatamente isso, que você descubra a sua identidade corporal, que você aprenda a usar as suas recomendações, que você atrele tudo isso às suas cores, às suas essências, que você abrace todas essas características que são tão particulares e que você se vista de você mesma, de uma forma muito natural, de uma forma muito autêntica e que desapegada de tendências também. Não precisa seguir tendência, não precisa seguir o estilo de outra pessoa, basta ser você. E falando em tendência, como que a Ju, ela usa do estilo dela criativo, com uma facilidade, de uma forma tão divertida, que não tinha como ela não ser uma gamine. No caso, uma gamine suave. E aí veio a polêmica, né, Nid? Foi a polêmica que foi gerada porque algumas pessoas entendem que ela poderia ser uma romântica teatral, por exemplo. Mas não tem como. Ela não tem as características da família romântica. E aí a gente tem que trazer aqui um assunto que é um pouco delicado, mas a gente tem que falar sobre isso. Nas análises das mulheres plus size, existe sim um certo preconceito, ou talvez um desconhecimento, a gente não tem como avaliar. Inclusive na forma de vestir, né? Um desconhecimento na recomendação para essa mulher. E uma tendência a se colocar a mulher plus size como sendo mais, tendo mais curvas ou tendo mais massa corporal do que ela de fato tem. A gente nota que tem uma tendência, inclusive, a imaginar que vai ser da família romântica, por exemplo, como se as românticas fossem as que teriam mais facilidade para ganhar peso, por exemplo. Gente, não é verdade. As naturais também têm, as clássicas também têm, as gamines também têm, as dramáticas suaves, enfim, só que cada uma vai ter uma maneira de ter a distribuição do peso corporal nessa ossatura. Então, a gente nota assim um pouco de... É como se fosse assim meio tendencioso. Eu tô analisando uma plus size, então será que ela é da família romântica, por exemplo? Um certo preconceito que há e uma certa desinformação em relação a como fazer uma análise de uma plus size ou como seriam essas recomendações para uma plus size, pelo fato de ter ali um pouco mais de carne. O que mudaria nessa análise ou o que mudaria nessas recomendações? Então, assim, o que a gente pode dizer? Que as particularidades existem em qualquer pessoa. Não importa se é uma plus size ou se é uma pessoa super malhada, halterofilista, né?
fisiculturista, se é uma pessoa que é super magra também. Com mais idade. Com mais idade. Então, ou até como a gente às vezes analisa pessoas mais jovens, adolescentes, guardadas as devidas particularidades. O que vai mandar é a ossatura, o tipo de musculatura e a estrutura geral ali que a gente encontra naquela pessoa. Então, não se deve ter receio de fazer uma análise de uma pessoa independente do seu peso corporal e também não se deve ter preconceito e querer colocar as mulheres plus size numa categoria, por exemplo, de que somente naquelas famílias onde a gente tem ali um pouco mais de carne, ou então somente nas suaves, porque a gente sabe que tem ali um pouquinho mais de carne, tem um pouco mais de curva. Por exemplo, a gente analisou uma natural extravagante, uma plus size natural extravagante na semana passada, muito bonita, por sinal. E não tem como você confundi-la, por exemplo, com uma natural suave, nem com uma romântica teatral, não tem como, nem com uma dramática suave. Por quê? Porque a arquitetura corporal é diferente, né? O que chega primeiro nela realmente é a largura com alongamento, como a gente sempre fala por aqui. Sim. Então, não se deve ter nem preconceito e nem medo, receio de fazer uma análise de uma mulher plus size. Dito isto, quem aí acompanhou a análise da Ju Romano? Quem acompanhou, gostou da análise da Ju Romano? A gente estendeu um pouco mais, teve muita pergunta também no privado e a gente trouxe ali algumas questões sobre o tipo de vestimenta. Sempre tem, né? Por mais que a gente analise, que a gente traga vários modelos, vários exemplos, sempre gera um pouquinho de dúvida. A primeira pergunta foi na primeira caixinha, na Ju Romano. Gostaria de ver mais sobre a Ju e comparar com a análise da Demi Lovato, que até hoje estou com dúvidas. A Demi Lovato é uma natural suave e, gente, não é uma natural suave assim muito evidente. Muito evidente. É tipo a que a gente analisou depois, a Pilg. A Pilg e a... Esqueci. Eu esqueço os nomes. Tá. A Ana vai lembrar e vai falar que... Enfim, as naturais suaves a gente não teve dúvida. A que também tinha um pouco de dúvida ali, que tinham pedido, né? A Isis Valverde. Inclusive, também bem clara a gente não percebeu a polêmica até. Pois foi muito evidente, ficou muito evidente A gente pode dizer que as 4 naturais suaves que nós analisamos nas polêmicas que vocês elegeram, o fato é que nós não tivemos dúvida, né, com as naturais suaves. Nenhuma delas. Inclusive as pessoas que estavam acompanhando a análise também. Foi assim, bem evidente. Inclusive a gente olhava assim um look, podia estar assim, tipo, look de natural, tipo, a vestimenta de uma natural, assim, só a gente realmente olhou pra elas e viu assim, gente, natural e ponto, assim, não tem nem o que discutir, foi a Demi Lovato, ela é uma mulher que ela tem um apelo sexy, e talvez por ela ter este apelo mais sexy, pela maneira como ela se veste, talvez surja esse tipo de dúvida se ela seria uma romântica teatral, porque era essa a dúvida. Aliás, o que tem de análise querendo colocar a mulher como romântica teatral é brincadeira. Sim. Quantas e quantas análises existe uma tendência a colocar a pessoa ali como romântica teatral. A Hilary Duff foi uma dessas. A Hilary Duff. Isso aí, Hilary Duff. Foi a Hilary Duff, a gente achou elas muito parecidas. A Florence Pugh... achavam que era Gamine, né? Gamine, não. Gamine pura, Gamine suave, teve de tudo. E ela é super, né, harmônica, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2 fotos da Demi Lovato para vocês entenderem aonde que dá o problema. Ó, eu nem tô analisando o corpo, tá, gente? Só do rosto. Ó, isso aqui é a Demi Lovato natural. Aí, ela, como muita gente, tá fazendo um monte de harmonização facial. E olha só, aí ela tá assim. Então, as confusões, elas começam a aparecer muito em função disso. Todo mundo tá querendo ser do mesmo jeito. Inspiração em quem? Nas Kardashians.
Ou alguém tem alguma dúvida? E antes das Kardashians existiram outras. Sim. Justamente desse tipo, desse modelo. Então, é um foco demasiado na cintura, é um foco demasiado em ter mais busto, é um foco em ter a sobrancelha arqueada, em ter a boca mais volumosa, em ter o nariz mais estreito, em ter a maçã do rosto mais saliente, em ter definição de maxilar. No corpo, tem que ter curvas, enfim. Sim. E a pessoa acaba perdendo a própria identidade, né? O próprio formato específico do rosto. Coisas que poderiam ser resolvidas com pequenas correções. A transformação se torna uma transformação tão grande que o rosto já não é mais o mesmo. Você perde as suas características pessoais e se torna uma outra pessoa. Você não é mais você. Então isso é assim algo que entristece a gente. A gente fica realmente triste porque a beleza, a nossa beleza, né, a beleza que a gente tem, que a gente herdou e que a gente cresceu com ela, é bonita, mas é bonita quando você se veste ou faz a sua maquiagem, ou coloca o seu cabelo ali, a questão do visagismo, de uma maneira que favoreça você e você se torna única com essa, valorizando o que há de mais bonito em você. Tanto que a Tati está comentando aqui na live, eu vejo agora como a Demi é forte. Muito, ela é larga. Gente, uma abraçada dela. Dá pra ver aqui, ó. Tipo, tu voa. Ela é... Dá pra ver aqui, ó. Como ela é larga. A estrutura dela, a gente nem tá mostrando o corpo inteiro dela, mas na nossa análise tá salva lá nos destaques. Ela é larga. E essa largura das naturais, que vem com essa força, ela é diferente da largura das românticas, que vem com uma ossatura muito delicada e com curvas mais aparentes, e por isso ela, mesmo tendo uma certa largura, ela é uma mulher mais delicada. Sim. A expressão corporal é outra, a composição a voz corporal, a voz, os trejeitos, geralmente tudo é diferente. Nada é por acaso, a gente sempre fala aqui que tudo tem explicação. Ela falou que, complementando, ela disse assim, gostaria de ver mais sobre a Ju e comparar com a análise da Demi Lovato, que até hoje estou com dúvidas. Gente, a Demi Lovato é uma natural, suave, com força, linda, com força, linda, fofa. Maravilhosa. Ana escreveu ali, ó, a Demi está no destaque, polêmica. A gente tem 2 destaques aqui na bio. Destaque 1, destaque 2, que está pela ordem da análise que a gente fez, que foram 14 polêmicas. Bela, linda, um amorzinho, a Demi Lovato. A Ju Romano, ela é uma gamine suave. E também é uma mulher muito forte, uma mulher determinada. Ela tem o jeito dela de comunicar isso com o público dela. Mas a gente vê ela sem maquiagem, ela é uma menina. Então, assim, são 2 pessoas totalmente opostas, diferentes mesmo, que têm sua feminilidade do seu jeito. A Demi com a feminilidade dela, na identidade natural, e a Ju com a feminilidade dela e a diversão dela na identidade gamine suave. Então, assim, essa diversidade é a coisa mais linda de se ver, sabe? É ser lindo. Realmente, por isso que a Masterclass de recomendações vai facilitar muito nesse sentido. Quem sabe a sua identidade corporal e vai favorecer muito das recomendações que estão lá e dos exemplos de celebridades que usam as recomendações. Está lá na nossa bio a inscrição para Masterclass. Só colocar os dados e colocar lá qual a Masterclass de recomendações, de qual identidade corporal que você deseja, e você receberá em primeira mão as informações quanto a esta série de Masterclass de recomendações. Sim, terá celebridades, sim, terá todo tipo de acervo visual. Lembrando que é uma Masterclass, isso vai ser uma grande aula, a gente vai estar falando com vocês sobre as composições genéricas também para gamine extravagante. A primeira, gamine extravagante. Então, boa noite e toda terça, 19 horas, live, chega de dúvidas e as análises continuam lá nos stories. Quem será no final de semana a gente vai analisar? Quem será? Quem será? Quem será a próxima? Beijão, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.